Estamos apresentando programa Rádio Revista. Entrevista. Agora 4h17 aqui no Rádio Revista pela Rádio Ponte Nova FM, que este ano está completando 80 anos e sempre recebendo pessoas que por aqui começaram a sua carreira, principalmente como profissional na área de comunicação, locutor, animador e apresentador, e hoje estendendo o tapete vermelho, inclusive com regado a pão de queijo. Estão presentes aqui nos nossos estúdios da Ponte Nova FM, ele, grande voz do FM no Brasil, Fernando Mansur Barbosa, e um dos maiores narradores também do Brasil, pontinovense, Luiz Carlos Silva. Todo mundo conhecia ele no rádio como Lula, né? Então, é um prazer tê-los aqui com a gente pela Rádio Ponte Nova FM, que neste ano completa 80 anos, e a gente está trazendo os filhos da casa para conversar um pouco com a gente e matar saudades dos ouvintes das antigas. Fernando, boa tarde para você. Boa tarde, Robson, boa tarde a todos aqui, o Sérgio, toda a equipe e o meu querido Luiz Carlos Silva. Uma honra estar aqui na rádio onde nós começamos, né? Década de 1960, e hoje vendo as novas gerações surgindo e a rádio completando 80 anos. Hoje eu estive com o Arlindo Abreu, que foi o nosso primeiro gerente. Sim. Que nos deu aquela chance, né, de poder falar no microfone da Rádio Ponte Nova. Hoje eu falei com o Cirilo Reis, que está no Rio de Janeiro, falei que estávamos aqui, ele mandou um grande abraço. Enfim, uma alegria de estar aqui, Robson. Luiz Carlos Silva, grande narrador esportivo, viajou o mundo inteiro, o país inteiro, fazendo transmissões das principais partidas em grandes emissoras de rádio. Está de volta sempre aqui, passeando em Ponte Nova, e hoje vai conversar com a gente, né, Luiz? É isso aí, Robson, grande abraço, que prazer enorme, né? E agora, sempre que eu venho, na medida do possível, o Mansur é escalado, então a gente faz uma tabelinha, né? Porque aí une o útil ao agradável, né? E na rádio em que eu comecei também, nós temos aí grandes histórias aí pra gente contar, e prazer enorme, como eu disse, uma felicidade muito grande, que é este microfone aqui que abriu o caminho pra gente na comunicação esportiva. Abriu para muita gente, como Cirilo, Zé Cunha, que nos deixou no mês de agosto, no finalzinho de agosto. Teve também o Fernando de Freitas, dentre outros, né? O Antônio Isidoro começou aqui, trabalhou fora também de Ponte Nova, depois teve uma passagem e atualmente está na cidade de Ouro Preto. Fernando, é um prazer conhecê-lo. O Luiz Carlos, eu não conhecia pessoalmente, mas eu conheço a família dele, e é um prazer conhecer. Eu sei um pouco da sua história no rádio brasileiro. Você e o Luiz Carlos fazem parte da história do rádio brasileiro, né? E a gente sempre ouvia você nas grandes rádios em São Paulo, você passou por outros estados, e como é que é a sensação de você trabalhar com pessoas fora da sua cidade? Assim que você saiu de Ponte Nova, sim, você trabalhou com certeza com grandes comunicadores, não foi? Sim, sim. Porque quando a gente começou, e antes de começar em rádio, sim, eu sonhava com rádio, né? Eu ouvia rádio dia, noite, estudava ouvindo rádio. Minha mãe falava, meu filho, desliga esse rádio para estudar, mas eu deixava o rádio ligado e estudava em voz alta com o rádio ligado. Ouvia a rádio de Belo Horizonte, Aldair Pinto, né, que é daqui, ouvia a rádio do Rio de Janeiro, ouvia a rádio de São Paulo, né? E Hélio Ribeiro foi uma grande inspiração que eu tive. E quando eu fui para o Rio, eu trabalhei na rádio, primeiro nacional, que eu passei num concurso, fui para a Rádio Nacional. Zé Cunha me recebeu no Rio de Janeiro, me hospedou na casa dele. Alô, Chiquinho Cunha, toda a família do Zé Cunha, eu tenho muita gratidão. Dr. Roque, irmão do Zé Cunha, não é, que sempre presente em nossos corações. Depois, um ano depois da Nacional, eu fui para lá em 73. Em 74 eu fui para JB, Rádio Jornal do Brasil AM. Era AM, não? Nossa, lá eu tive a maior escola que eu poderia ter, porque eram os grandes locutores, né? Eliakim Araújo, Sérgio Chapelin, William Mendonça, Orlando de Souza, pessoas que, alguns locutores não conhecidos nacionalmente, mas outros sim, mas era uma equipe de jornalismo fantástica, ficava dentro do prédio do JB, do Jornal do Brasil, que era um jornal de ponta, né? Então, uma redação gigantesca, foi um aprendizado maravilhoso, que a programação era de alto nível também,
né, locutores de alto nível, e eu cheguei, fui muito bem recebido por lá. Então, o que eu levei de Ponte Nova eu pude aprimorar nessa grande escola que foi a Rádio JB principalmente. Interessante que nessa época também teve grandes locutores que estavam começando no Rádio Mineiro. Sérgio Chapelin, para quem não sabe, era o parceiro, né, do Cid Moreira, no Jornal Nacional, no Fantástico, no Globo Repórter. Ele é de Itaúbim, ele é mineiro. Então, quando você foi para lá, você foi trabalhar com um mineiro, entre outros, né, colegas de redação. Estava saindo já para Globo. Estava saindo para Globo. O Eliakim ainda ficou lá um tempo, depois ele foi para TV Tupi e depois para Globo também. Então você foi para lá fazer jornalismo? Não, eu fui fazer locução musical, né? Anunciar, desanunciar as músicas, ler pequenos noticiários, pequenas notícias. E só em 1977, com o advento da Rádio Cidade FM, né, que provocou uma revolução no FM no Brasil, aí foi totalmente musical, né? E uma outra roupagem, né, de apresentação. Exatamente. Do AM pro FM existe uma grande diferença. O AM é mais comunicativo, né? Isso. E o FM na época era comunicativo também ou só Antes da cidade era mais tudo gravação. E músicas de ambiente, músicas de consultório, como se chamava, né? Músicas ambiente, assim, músicas orquestradas. Com a Rádio Cidade passou a haver uma comunicação do AM no FM. Legal. Então o que eu fazia em Ponte Nova eu pude colocar no ar, né? No FM, na Rádio Cidade. Luiz Carlos Silva, você começou como apresentador musical ou já entrou no esporte? Não, aqui pela Rádio Ponte Nova? Tem uma história aí longa, né? Inclusive ela envolve o Mansur, né? Neste enredo na história. São parceiros de longas datas. Nós fizemos o tiro de guerra juntos, mas não foi em razão do tiro de guerra, né? Que o Mansur era cabo, né? Eu era subalterno, ele era cabo. E aí acontece, eu também já era muito fã de rádio. Inclusive quando eu queria comprar um rádio, eu não quis pedir pro meu pai. Então eu engraxei sapato, eu vendi pastel e juntei uma grana e tal, eu comprei um rádio na descida da avenida, tinha uma loja ali, não sei se era na época do Jurandir Maciel, que tinha uma loja. Eu comprei um rádio e ele tinha a famosa onda curta, né? De 49 metros, 25, 31 e por aí vai. E no AM, né? Na onda média, de madrugada, eu começava a ouvir, eu ia girando o botão do dial e aquelas rádios assim mais distantes ficavam, daqui a pouco firmava, eu ficava aguardando. Esse é um erro, tem que dar o prefixo da rádio. O cara levava meia hora, o cara dizia Rádio Novo Mundo, acho que é Novo Mundo, Governador Valadares. Rádio Novo Mundo, eu escrevia Governador Valadares. Hoje você não precisa disso, hoje você tem a internet que dá tudo isso para você. Então eu comprei e criei coragem, Mansur na rádio já. Eu, né, fazendo o tiro de guerra com ele, eu senti ali, né, eu falei, eu acho que está preparado o terreno. Eu ia para prefeitura, ficava encostado e olhando para o prédio da Rádio Ponte Nova, aquele prédio. Acho que é a CIP-CDL, né? E eu ficava olhando e criando. Cara, eu fico até emocionado. Um dia eu criei coragem, subi, fui lá, procurei o Arlindo Abreu. Aí eu falei, o Arlindo até lembrou hoje rapidamente, você estava conversando com a esposa dele. Aí eu falei com o Arlindo, eu gostaria de fazer um teste aqui e tal, papapá, ele me olhou e tal. Resultado ali começou. Então aí eu comecei fazendo de manhã Alvorada Cabocla. E não fazia futebol. Um dia o Fernando Mansur, que aqui é mais conhecido como Mansur Barbosa, né? Fernando Mansur é mais no rádio do Rio. O Mansur me chamou e falou assim, eu vou montar uma equipe de esportes e gostaria de saber se você quer trabalhar com a gente no futebol. Eu falei, não quero não tem interesse não. Mas o Mansur insistiu. Aí o Mansur falou, não, vai ser legal e tal. Aí eu entrei para a equipe do Mansur narrador, e comecei a fazer reportagem, não é? E um jogo lá no 1º de maio, chovia, era um aparelho que dava choques, barrava no jogador já, o cara pelado no vestiário, o jogador dava um pulo, que dava choque, era um contato. BTP. Então terminou o jogo, esse é um detalhe, terminou o jogo, eu falei, terminou aqui 0-0, 1º de maio e Ponte Novense, devolvo o comando para Fernando Mansur, que era o Mansur Barbosa. Cara aqui. E encerrei meu trabalho, o Mansur falou, daqui a pouco o Luiz Carlos Silva volta do vestiário. Aí eu falei, mas que cara chato. Aí eu fui pro vestiário.
Aí depois o Mansur foi pro Rio, né? Que ele foi pra Rádio Nacional, começou a Rádio Nacional, né, Mansur? Mansur foi embora, Dilson de Abreu começou a narrar. E eu continuei fazendo reportagem. Eu já comecei a gostar mais do negócio. Um dia jogavam Palmeirense e 1º de Maio lá no Pito. E a torcida do Palmeirense ficou muito agitada e nervosa porque ela estava alegando que o Dilson estava torcendo para o 1º de Maio. E estava realmente. E ameaçou bater no Dilson. Aí o Dilson, né, sentindo que o clima estava pesado para ele, o Dilson falou assim: eu vou chamar a polícia e volto daqui a pouco. Não voltou nunca mais. Não voltou. Célio Camilo, operador, Célio falou assim: sobrou para você. Você é quem vai narrar, você é quem vai transmitir. E não tinha outra saída. Aí eu narrei o segundo tempo, porque o Dilson não voltou nunca mais. Aí eu comecei a narrar. Um dia, narrando um jogo, Zé Cunha estava lá embaixo. Zé Cunha subiu para a cabine. Quero falar com você. É assim mesmo. Eu quero falar com você. Você narra muito, você vai comigo pro Rio de Janeiro. Eu falei, tá bom, eu vou, mas calma, não é assim não. Depois de um certo tempo, o Cunha, né, tava no Rio, voltou pro Rio, me ligou o Guilherme Daniel Neto, que eu não sei se vocês conhecem bem, o Mansur conheceu o Guilherme. O Guilherme Daniel foi pro Rio e foi trabalhar na Rádio Carioca, né? Foi na Carioca. Um dia o Guilherme Daniel me ligou e falou assim, tem uma vaga para narrador na Rádio Federal, que era da Manchete, mas você tem que ir bem logo. O Célio Camilo foi comigo. O Célio falou, eu vou com você, eu vou te levar lá. Aí o Célio me deixou lá, eu fiquei lá na Praça Mauá, fui até a Rádio Federal, que depois virou Rádio Manchete do Grupo Bloch, né? E aí eu passei a fazer parte dessa equipe. E eu acho que 8 meses depois, o Zé Silvério Mineiro, porque o outro também da Jovem Pan e Bandeirantes era mineiro, o Silvério estava na equipe do Zé Carlos Araújo. E o Cunha falou para ele, você tem que trazer o Lula para cá. Aí ele falou, deixa comigo. Um dia ele me ligou e falou assim, vem aqui fazer um teste. Eu cheguei lá na Rádio Nacional, 20º andar, ele me deu um microfone, um gravador, aqueles gravadores pesados, antigos, e falou, pega um pedaço de jornal aí e lê essa notícia aqui. Aí eu li. Fluminense treinou hoje pela manhã, preparando-se para enfrentar o Internacional no Maracanã, decisão da Libertadores da América, fase semifinal da Libertadores. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, mas um teste na Rádio Nacional é isso? Ele falou, deixa comigo. Uma semana depois ele falou, traz os seus documentos aqui que você está contratado. O Zé Carlos Araújo estava na Colômbia fazendo Libertadores, sei lá, uma competição. O Zé Carlos me conheceu um mês depois, então eu fui contratado pela Rádio Nacional. Depois aí disseram para o Zé Carlos Araújo que eu tinha sido contratado, daí eu comecei a rolar a bola lá na Nacional. Depois aconteceram várias outras coisas também, né? Senão a gente foi contando aqui a tarde toda, né? O interessante, né, Fernando, que antigamente vocês acompanhavam, tiveram a ideia, temos que trabalhar, porque eu sou apaixonado com rádio. Eram os grandes comunicadores, Rio e São Paulo, em ondas curtas, longas, e dependendo do horário no AM, você tinha que subir em pontos estratégicos aqui em Ponte Nova para conseguir sintonizar a emissora de rádio, né? E eu queria saber de você, Fernando, como é que você e o Lula veem o rádio de hoje? O rádio continua a magia de sempre, né? Porque o rádio é imaginação, a gente fala, hoje em dia tem as mídias sociais, com facilidade, o ouvinte que acompanha a gente no dia a dia, nos acompanha nas redes sociais, particulares ou não, ou da empresa. Como é que você, Fernando, vê gente, tô falando Fernando Mansur Barbosa, mas antigamente era Mansur Barbosa, olha o nome do homem aqui da Rádio Ponte Nova. Como é que você vê o rádio de hoje, com todas as mídias sociais disponíveis, inclusive para a emissora de rádio? Estava até conversando com o Sérgio antes, um livro que eu escrevi, né, sobre rádio, e entrevistei o professor da UFRJ, Muniz Sodré. E eu perguntei para ele, essa pergunta que você está me fazendo, eu perguntei para ele. E ele disse, o rádio joga capoeira. Rádio joga capoeira. Por quê? Porque o Muniz Sodré, ele é capoeirista também. E ele disse que quem joga capoeira nunca entra pronto na roda.
Ele vê o que está acontecendo para ele saber se posicionar. E o rádio é isso. Ele aproveita, não é, as jogadas de outros meios e se adapta, incorpora, né? E se adapta. Então o rádio, eu acho que ele está num momento de transição, incorporando essas novas mídias, né? E procurando fazer um bom uso delas. Então acho que é um desdobramento do rádio, mas o rádio não pode perder a sua essência. Eu perguntei também a um outro professor, porque eu dei aula no UFRJ e por isso que eu estou falando um pouco dessa área acadêmica, um professor filósofo do Rio de Janeiro também, da UFRJ, Márcio Tavares do Amaral. Eu falei com ele assim: professor Márcio, como diz o McLuhan, se o meio é a mensagem, qual é a mensagem do rádio? E ele falou assim: a mensagem do rádio é: vem para perto. Vem para perto. Então o rádio não pode perder esse companheirismo com os ouvintes. O rádio precisa manter o que ele tem de principal e de essencial, que é essa comunicação ouvinte a ouvinte, comunicador a ouvinte, e a resposta do ouvinte para o comunicador. Legal. Então, entendeu? Então, a sua pergunta eu responderia assim: o rádio está procurando se adaptar a esse momento e que precisa de pessoas capacitadas, inteligentes, criativas, para poder fazer uso delas, sem perder a sua essência, que é o vem para perto. Lula, quando se lançou a internet aqui no Brasil, era movida a fogão a lenha, né? Era telefone fixo, né? Então tinha quando veio a banda larga, surgiu a notícia: o rádio agora acaba, porque na internet todo mundo acompanhava rádios grandes de outros países, de outros estados, as grandes rádios do Brasil. E no seu ponto de vista, o rádio, com a chegada da internet, impulsionou ainda mais para que os profissionais se capacitassem para trazer as informações, a comunicação de maneira mais dinâmica? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Esse lance, por exemplo, de hoje, as rádios, a grande maioria, um grande número, né? Fazendo transmissão pela onda, não no dial 90, por exemplo, hoje eu faço a Band News 90,3 e a sua imagem está lá também. E a minha mulher disse um negócio interessante, ela falou: caminho sem volta, mas não pode descaracterizar, como o Mansur falou, que é o rádio, ele tem que manter a essência dele. Então, aquele negócio do cara que está olhando para a câmera como se ele fosse um locutor de jornal, de televisão, ele está fugindo do rádio. Então, você tem que fazer careta mesmo. Você pode observar quem está transmitindo hoje no futebol: Rádio Gaúcha, Itatiaia, Band News, CBN, Bandeirantes, todo mundo está fazendo futebol. Os caras, eles estão narrando, e o cara passa o dedo no nariz, parece que vai tirar a meleca do nariz, o cara coça o olho. É porque é rádio, não é televisão. Ali é a imagem e tem atraído muito a atenção das pessoas. Então isso é importante, né? Porque senão o cara, se ele achar que, não, eu sou televisão agora, ele não é, ele é rádio. A linguagem é a linguagem do rádio. Legal. Né? Então, mas a internet fortaleceu muito o rádio, mas muito mesmo. Você hoje, no Japão, agora nós temos quantas horas? 5, lá são 4h35. Lá 4h35 da manhã, você bota lá no aplicativo lá e começa a ouvir a rádio Sociedade Ponte Nova. Legal. Né? Então é um negócio espetacular. Esse tal de McLuhan que você falou aí, o McLuhan, eu tive uma briga depois, briga normal com o presidente da Federação do Rio, que já morreu, foi o Eduardo Viana, foi na CBF. O Eduardo Viana ele estava dizendo o seguinte numa coletiva: não, porque McLuhan já falou que a massa não vai comparecer muito ao estádio, ela vai acompanhar de casa, ela vai ver de casa. Aí eu falei: então o senhor está dizendo para o torcedor não ir mais ao estádio? Não, eu não estou dizendo isso, você está colocando na minha boca o que eu não falei. E aí houve uma discussão. Eu lembrei do McLuhan, porque o Eduardo Viana, que era um gênio, né? Então nós tivemos uma briguinha por causa do McLuhan. 4h36, Rádio Ponte Nova, 80 anos junto com você, hoje conversando com Mansur Barbosa e o Lula, Luiz Carlos Silva,
grande narrador esportivo, histórias de quando eles começaram no rádio aqui em Ponte Nova e também na vida profissional fora de Ponte Nova. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais um bate-papo super legal com o Lula e com o Mansur Barbosa. Estamos apresentando programa Rádio Revista. Agora 4h39. Se tivesse imagem aqui, como transmitimos aí uma série de reportagens aqui na Rádio Ponte Nova, as pessoas em casa estariam vendo como funciona o rádio fora do ar, né, Fernando? Voltando ao tema, o rádio, você me trouxe aqui a sua explanação sobre a capoeira, como é que é o negócio? O rádio joga capoeira. O rádio joga capoeira, dança conforme a música, porque o capoeirista dança, né? Ele fica lá nas artes marciais, o cara vai simular um golpe, o outro vai se defender, vai para um lado e para o outro. Fazendo, vamos voltar a esse assunto que é muito importante, que o rádio dança capoeira. Então, com as redes sociais, fica muito mais fácil de trabalhar, mas o Luiz Carlos Silva diz que a gente não pode perder a essência do ser radialista. Isso. Você concorda comigo? Totalmente. O rádio precisa incorporar a comunidade dentro dele. Por exemplo, nós estamos em Ponte Nova. A minha ideia é que o FM deveria fazer o que o AM fazia, Sim. Só com a qualidade do FM. Do FM. Não é? Qualidade sonora e as vantagens do FM nesse caso. Mas trazer Ponte Nova para dentro do rádio de alguma maneira. Não é? A parte cultural de Ponte Nova é algo tão extraordinário. Me lembro sempre da dona Laene, que para mim é uma ídola, não é? Sempre que eu vinha aqui, eu ia pedir a bênção dela lá na sua casa, né? Um abraço para toda a família dela. E nós precisamos, eu acho, trazer sempre o que há de melhor de uma cidade para dentro da rádio dessa cidade. E acho que nenhuma rádio tem mais cacife para fazer isso do que a rádio que traz o nome da cidade dentro dela, que é a Rádio Ponte Nova, é essa onde nós estamos. Para ouvir música, né, Luiz? Hoje em dia existem plataformas digitais pagas ou não, YouTube, Spotify. O Fernando trouxe uma ideia muito interessante. Ponte Nova é um celeiro de grandes talentos em todas as áreas, né? Musical, artístico, artes plásticas. Alô, Boneca, um abraço pro nosso amigo Boneca, que é amigo de longa data do Fernando e também do Luiz. Então você acha também, você concorda? É claro que vai concordar, amigo de longa data, acompanhando as redes sociais. O rádio trazendo reportagens, entrevistas, projetos culturais, como antigamente, o AM no FM. Eu vou te dar um exemplo aqui. Twitter, por exemplo, eu sou muito de Twitter. Então, lá no Twitter eu fico, às vezes eu faço para provocar, eu faço uma crítica ao Flamengo, faço um elogio ao Atlético, faço um elogio ao Palmeiras, mas dentro do que realmente está acontecendo. Quando eu sinto que o cara que está lá, ele tá brabo e tal, eu dou uma segurada para poder não, né? Você tem que maneirar um pouco. Mas eu coloco lá, amanhã eu estarei no Maracanã transmitindo o jogo tal, né? A repercussão é gigantesca, aí os caras saem da briga e eu coloco, ó, vou acompanhar, eu vou sintonizar, então é uma rede realmente, né? Então você tem que unir o útil ao agradável, saber tirar proveito disso com muita habilidade, com muita inteligência, apesar das confusões que rolam por aí, as brigas nas redes sociais. Mansur Barbosa e Lula, amigos de longa data, começaram aqui na Rádio Ponte Nova, foram praticamente ao mesmo tempo trabalhar fora de Ponte Nova. Projeto em rede social, vocês têm bastante no YouTube, ou deram uma paradinha? Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Cá Entre Nós na TV. Na TV. Mas é mais voltado para entrevistas, mais voltado para filosofia, para teosofia. É mais esse campo assim de autoconhecimento, de introspecção, né? Eu me aposentei, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, moro atualmente em Florianópolis, né? Me casei há algum tempo e estou lá com a minha esposa e faço gravações para a Rádio JB do Rio de Janeiro, JB FM, faço lá de casa. Hoje a praticidade também, né? Coloco lá o
o notebook, o microfone e faço gravações com qualidade, né? Com qualidade. Vamos ouvir um tom da voz do Fernando gravando um spot comercial. Posso abusar da sua boa vontade? Sim. Você já fez também, inclusive, pra TV, né? Sim. Gente, antigamente nas novelas tinha uma voz bonita lá, né? Antes do comercial. Como vamos supor, não lembro o nome da novela, mandar lá, como é que você fazia na época da TV? Você lembra de algum patrocinador? Eu fazia os institucionais da TV Globo, né? Isso. Não solte balão, não sei o quê, Criança Esperança, para doar R$5, ligue. Ou então, quando aparecia a logo da Globo, Cultura. A gente vê por aqui. Coisas assim. O Mansur Barbosa na voz da Globo, me lembro. Luiz, 20 anos, tá? 20 anos, rapaz. Seu projeto também na internet, você tem projeto lá no YouTube, algum canal? Nós temos sobre futebol, outros assuntos. Nós criamos o 3 na Rede, agora eu dei um tempinho, né? Nos titulares no 3 na Rede, o nosso Zé Cunha, querido Zé Cunha, com o Daniel Pomeroy, que é um cara que sabe tudo de arbitragem, né? Então agora a gente deu uma paradinha, depois o Mansur criou também a Caixa Mágica, né? Sim. Que também está no YouTube, recomendo aí, tem muita gente boa lá, né, Mansur? Isso foi no ano passado, eu e o Luiz fizemos uma homenagem ao centenário do rádio no Brasil e gravamos com figuras ilustres do rádio, né? É muito legal, uma aula de rádio que nós tivemos com os nossos convidados, né, Luiz? Não, uma aula. E agora um projeto aí que isso vai demandar tempo, a gente começar a produzir uma espécie de um documentário sobre o Zé Cunha, contar a história do Cunha. Já falei com a família dele, a mulher e os filhos no Rio, mas vai ser um trabalho bonito. Vamos unir todo mundo aí pra gente jogar um negócio bacana na internet, no YouTube e no concorrente do YouTube também, que agora tem aí um canal aí que é o Rumble, que é um espetáculo também, então todo mundo, o que o YouTube não permite, esse canal americano Rumble, ele não aceita imposição, não. Tem que tirar do ar isso aí, ele não tira, já falou que não tira. Então, também algumas rádios já estão usando esse outro canal. Muito bom, mas muito bom mesmo. Então, o documentário do Zé Cunha, a gente vai ter que pesquisar, pegar falas do Zé Cunha na Bandeirantes, não sei se tem da Itatiaia, mas tem da época dele da TVE, né? E vamos ver, eu acho que no final vai ficar um negócio bacana. Eu já escalei para Mansur, Cirilo Reis como locutores, os narradores do documentário, não que necessariamente a gente vai ter que aparecer, né? Mostrando a cara. Vamos ver, vamos aguardar. Tá plantando a ideia da homenagem ao grande José Cunha, que realmente influenciou muitas pessoas no rádio pontinovense que hoje trabalham fora profissionalmente, como você, né, Mansur? E o Lula, e é uma pessoa que realmente merece homenagem, principalmente das pessoas que foram amigas dela. Com certeza. Zé Cunha é uma referência pra gente. E eu aproveitaria, Robson, para mandar um grande abraço para os ouvintes e aqueles que nos acompanharam desde o nosso início. A nova geração, evidentemente, não nos conheceu aqui, né? Mas de vez em quando a gente está na rua, aparece Mansur e tal. Eu via você na época lá da Rádio Ponte Nova. Hoje eu conheço seu irmão, Dr. Mauro. De vez em quando eu pergunto a ele por você. Então, a essas pessoas queridas, eu queria mandar um grande abraço. Obrigado pela sua participação. O rádio, certa vez eu fui almoçar com a família num restaurante lá na Marina da Glória, que vocês conhecem bem. Cheguei no restaurante e tal, daí veio o maître e atendeu. Aí o maître tá querendo falar comigo. Aí o maître falou assim: perdão de eu te fazer uma pergunta. Você é Luiz Carlos Silva? Eu falei: sou eu. Poxa, mas que alegria. Foi através do rádio. Ele conheceu sua voz, né? Eu conheci a minha voz. Aí não queria você não vai pagar nada hoje. Aí eu falei: não, aí eu não aceito, não é legal. Metade, tudo bem, pagar 50% da conta, eu topo pagar. E assim foi feito. Mas é o rádio. O Zé Roberto Reit, que a torcida do Galo tem um ódio dele, né, tremendo, o Reit contou pra mim: eu trabalho na TV Globo. Eu pego um táxi, começo a falar, o cara fala assim: você é o Reit, não é? Fala: por quê? Eu ouço, tenho ouvido você na rádio. Não foi pela televisão. É a força do rádio.
Ele é a força do rádio. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois, ilustres radialistas pontinovenses. E eu vou tirar uma foto com vocês que eu tirei aqui do patrão, tirei da equipe, mas o fotógrafo não aparece. Fazer selfie com ilustres pessoas como vocês é difícil, então vou tirar. E eu estou lançando também personalidades pontinovenses para as pessoas verem, porque muita gente ainda não sabe navegar, principalmente as pessoas mais de idade, mas quando vai lá e vê a foto do Mansur Barbosa, do Luiz Carlos Silva Lula e a história deles, a data de nascimento, eu fiz isso para o Zé Cunha, em homenagem ao seu aniversário, que foi no dia 26 de setembro. Aí eu vou fazer com vocês também. Gostaria de agradecer a presença, foi um prazer conhecê-los pessoalmente. Espero que vocês tenham gostado aí do pão de queijo que o Sérgio fez com muito amor e carinho. Poxa, adorei. Masterchef. Abraço, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Robson, obrigado aí. Gente, vai estar nas nossas plataformas digitais da Rádio Ponte Nova essa entrevista, as fotos, sempre no Instagram e no YouTube, para você acompanhar aqui a presença do Mansur Barbosa e também do Luiz Carlos Silva Lula nessa entrevista nos 80 anos da Rádio Ponte Nova. Abraço especial para você. O Rádio Revista continua com o nosso amigo JG e a gente se fala amanhã às 8 horas da manhã. Fique com Deus.